Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouco da história do meu cabelo desde pequena, com fotos e também contar um pouco sobre a minha transição. Espero que vocês gostem. Quando eu era pequena, meu cabelo era totalmente diferente do que ele é hoje. Inclusive as pessoas que me conhecem desde muito tempo, tipo, que me viram pequenininha, que me viram crescer, sempre perguntam o que eu fiz pra deixar ele assim. A estrutura dele era totalmente diferente do que é hoje. Ele era mais liso na raiz e começava a cachear do meio do cabelo e era um cacho mais aberto. A minha mãe fazia penteado no meu cabelo todos os dias antes de ir pra escola. Ela fazia os cachinhos com o dedo e ela sempre cuidou dele, ela sempre teve tempo de cuidar dele. Eu não acho que eu sofri preconceito quando eu era criança na escola em relação ao meu cabelo, porque assim, eu nasci no Piauí, morei lá durante bastante tempo. E a maioria das minhas amigas tinham cabelo cacheado, então era uma coisa normal pra mim ver. Todo mundo tinha e não achava estranho. Eu acho que naquela época lá o alisamento não tinha essa onda tão forte como é hoje. Talvez até tinha, né, mas não tão forte como é hoje. Eu vim morar no DF com mais ou menos 11 anos e nessa época eu ainda usava o cabelo cacheado. Como vocês podem ver nessas fotos, ele era bastante diferente do que ele é hoje. O cacho dele era bem aberto. Aí, com o passar do tempo, eu conheci a bendita da chapinha e comecei a usar. Eu lembro que na época o meu pai comprou uma chapinha que dizia que podia usar com cabelo úmido. E eu fazia isso, ou seja, estragava bastante. Mas nessa época eu ainda oscilava entre usar o cabelo liso, de chapinha e cacheado natural. Tinha umas vezes também que eu usava chapinha só na franja, era uma coisa assim, maravilhosa. E depois de um tempo eu fui parando de usar ele natural e comecei a deixar ele só liso. Eu ganhei um secador de cabelo e fiquei muito feliz na época, né? Porque ia melhorar, ia ficar um cabelo mais liso ainda, né? Então eu escovava o cabelo toda semana e passava a chapinha sempre que eu via alguma ondulaçãozinha, um volumezinho, eu já ia passando. Acontecia de passar a chapinha no meu cabelo todos os dias e às vezes eu passava várias vezes no mesmo dia. Então isso quebrava muito ele. Aos poucos o meu cabelo ele foi ficando bem quebradiço. Você triscava assim, ele já ia quebrando. As pontinhas foram ficando ralinhas, sabe? Tinha mais cabelo na raiz e nas pontas ia acabando, ia ficando bem ralo. No meio dessa overdose de cabelo liso, teve um único dia que eu resolvi deixar ele natural. Não sei porquê, eu resolvi sair com ele natural e ele tava desse jeito. Como vocês podem ver, tava totalmente sem definição. Eu nunca fui de mudar drasticamente o meu cabelo e tipo, em relação a um corte mais ousado ou uma tintura diferente. Só que acho que a única mudança mais assim, visível que eu fiz foi quando eu cortei franjinha curta. Rapidinho a franjinha cresceu e eu continuava usando chapinha. E nessa foto vocês vão conseguir ver o quanto ele estava quebrado. E depois de muito tempo usando ele assim, eu resolvi sair de casa com ele natural. Não foi porque eu tava afim de sair com ele natural, não. É porque eu tava com muita preguiça de arrumar. Quem é escrava da chapinha sabe do que eu tô falando. A gente tem que se programar todo pra, tipo, sair de casa com o cabelo bonito. Então, passava horas, tipo, pra lavar, hidratar, escovar, passar chapinha, tudo isso pra sair. E nesse dia eu tava com muita preguiça e eu não tava afim de fazer isso. Então, eu só lavei, passei creme de qualquer jeito e saí. Aí eu fui pra casa do meu namorado. Lá, todo mundo ficou apaixonado pelo meu cabelo, disse que tava bonito, e ele ficou apaixonado, disse que era pra deixar o cabelo assim. E a partir desse dia, a minha mãe e meu pai me incentivavam muito. A minha mãe vivia colocando foto minha de quando mais nova pela casa pra poder me motivar. Meu pai ele ficava me elogiando, dizendo que o meu cabelo era muito mais bonito daquele jeito. E olha que naquela época nem tava bonito. Mas o apoio deles foi totalmente importante na minha transição. Nessa época eu ainda não sabia cuidar muito bem dele, não sabia, tipo, nada como cuidar, não tinha nenhuma informação. Daí teve um dia que a minha mãe falou pra eu procurar na internet penteado pra cabelo cacheado.
E quando eu pesquisei isso, eu vi a quantidade de informação que tinha sobre cabelo cacheado e eu nem imaginava. Não é como hoje, que tem muito mais informação. Só que eu já achei que tinha muita coisa e eu fui aprendendo aos poucos. O primeiro vídeo que eu vi foi o da Raíza Nicásio, onde ela ensinava um penteado bem legal, que eu gostei muito, faz bastante tempo. E a partir daí eu comecei a acompanhá-la. Depois de um tempo, ela postou um vídeo ensinando a fazer a fitagem. Aí foi quando eu aprendi toda essa história de finalização, que tinha um jeito certo de arrumar o cabelo cacheado. Daí, as minhas primeiras tentativas com a fitagem foi totalmente frustrada, porque o meu cabelo ficou muito definido e ficou parecendo o cabelo da Maísa. Aí logo em seguida, ela ensinou em um outro vídeo a fazer a fitagem com a escova. E a escova que ela usava nesse vídeo, eu tinha uma igual. Então eu falei, vou tentar essa. Daí eu fiz essa fitagem que ela ensinou com a escova. E além de fazer o mesmo processo que ela faz, eu ainda passava os dedos. Então aos poucos eu fui achando o melhor jeito pro meu cabelo. E com o tempo ele foi definido cada vez mais. Foi muito aos poucos, não foi uma coisa assim, do dia pra noite. Quando eu usava ele liso, eu não cheguei a fazer muito processo químico nele. As únicas coisas que eu fiz foi uma progressiva uma vez, só que ela não fez efeito nenhum. Na época eu queria que ele ficasse mais liso, só que não funcionou. Todo mundo dizia, não, a primeira não funciona, a partir da segunda é que vai dar efeito. Só que eu só fiz a primeira e desisti de fazer as outras, mas ela não fez efeito. E eu cheguei a fazer relaxamento uma ou duas vezes, eu não me lembro. E também não fez muito efeito não, nem de diminuir volume nem nada, né? Porque as pessoas diziam que relaxamento era mais para poder diminuir o volume dos cachos, mas eu não vi também nenhuma diferença. Então, talvez por isso, por não ter passado por tantos processos químicos, que a minha transição ela foi mais fácil e mais rápida. É claro que algumas pontas elas ficaram mais esticadas, só que eu acredito que foi mais por conta da escova e da chapinha que eu passava o tempo todo, nem tanto pela progressiva que eu passei e pelo relaxamento. Foi passando o tempo e meu cabelo foi ficando com o cacho cada vez mais fechadinho, totalmente diferente de como ele era antes de usar ele liso, como vocês podem ver nessas fotos. E com isso eu fui descobrindo o fator encolhimento, porque ele estava crescendo, eu queria que ele crescesse, ele estava crescendo, só que cada vez que ele crescia, mais ele enrolava. Teve uma época que eu gostava muito de definição. Pra mim, o cabelo tinha que estar perfeito, o cacho tinha que estar perfeito, sem nenhum fio fora do lugar. Só que aí depois fui mudando e eu fui vendo que quanto mais volume, melhor. E se você gosta de volume, automaticamente o frizz vem junto, né? Só que hoje eu sou apaixonada por cabelo mais volumoso. Eu aprendi que o melhor corte no meu cabelo, e na maioria das pessoas, né, de cabelo cacheado, é o corte em camadas, porque além de dar mais volume, que eu gosto muito, ele ressalta os cachos, dá pra ver melhor os cachos de baixo, mais em cima, eu acho que fica bem bonito. Aí depois de um tempo eu decidi que queria mudar. Só que eu fiquei com muito medo de quebrar, né, porque eu já tava um tempão já cuidando dele, ele já tava bem hidratado, sem muita ponta como antes, né, ficava com muita ponta dupla, e ele já tava bem saudável. E eu decidi que queria fazer uma coisa nova. Só que eu fiquei com muito medo de estragar, de ressecar. E eu não confio em toda pessoa para pegar no meu cabelo. Então, as únicas pessoas que mexem no meu cabelo, que mexeram e mexem até hoje, é só a minha tia e a minha mãe. E a minha tia mora em outro estado, ela mora no Piauí. E ela é cabeleireira lá. Daí teve um dia que ela veio pra Brasília pra passear. E eu falei, tia, vamos pintar meu cabelo. Daí ela pintou e ficou assim. Eu pedi pra que ela pintasse pouco, porque eu tava com medo, muito medo de estragar. Daí ela pintou pouquinho e eu falei que se gostasse do resultado, em outro momento eu poderia pintar mais. Hoje ele tá assim. O que eu tenho a dizer pra quem tá passando pela transição é que por mais que possa ser difícil, vale muito a pena. O resultado final é sempre melhor. Hoje eu sou apaixonada por ele, do jeitinho que ele é, com o volume dele, com a definição dele. E é importante aceitar o seu cabelo e não querer
o cabelo igual de outra pessoa. Hoje eu vejo que ele combina muito mais comigo, com a minha personalidade. Então é muito mais fácil pra mim. Eu espero que esse vídeo possa te incentivar a entrar na transição, quem tá pensando, e inspirar as pessoas que estão nesse processo a continuarem firme e forte. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!